A você se sentar agora, nós vamos ouvir a palavra do Senhor. Vamos abrir em 2 Pedro, segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 1. 2 Pedro, capítulo 1, vamos ler o verso 1. O título dessa mensagem, baseado nas palavras de Pedro, quero conhecer a Cristo e me tornar como Ele. Quero conhecer a Cristo e me tornar como Ele. Vamos dizer comigo o tema dessa mensagem? Quero conhecer a Cristo e me tornar como Ele. Eu dividi em duas partes. Hoje nós vamos do versículo 1, capítulo 1, verso 1 até o 5. A primeira parte do versículo 5. Próximo domingo, então, finalizaremos com a segunda parte do capítulo, do versículo 5 até o versículo 8. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Que nessa tarde, Espírito Santo, você possa falar ao nosso coração mais uma vez. Obrigado pelo tempo de adoração que tivemos, mergulhando, ensopando a nossa vida na Tua presença, Senhor. E nós pedimos que a palavra do Senhor, que é a verdade, a palavra do Senhor que liberta as nossas vidas, que a palavra Logos se torne palavra rema, revelada nessa tarde a cada um dos que estão aqui, Senhor. Toma a minha vida, os meus irmãos, toma esse ambiente. Eu oro para que haja ambiente de fé agora, porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Eu oro para que a palavra caia em terra fértil, não à beira do caminho, não entre os espinhos, não entre pedras, mas em terra fértil, e frutifique, em nome de Jesus. Amém. Nós temos no verso 1, Pedro se autonomeando servo e apóstolo de Jesus Cristo. Aqui nós temos um pescador, temos um homem como o próprio Sinédrio, disse de Pedro e de João, iletrado e inculto. Os membros do Sinédrio ficaram admirados com a sabedoria de Pedro e de João, mas agora eu quero falar especificamente de Pedro. Pedro, ele não tinha sido um aluno da escola rabínica tradicional. Os meninos judeus, eles eram criados pelos seus pais, educados pelos seus pais, mas os mais abastados eram encaminhados então para as escolas rabínicas. Paulo teve esse grande privilégio. Ele mesmo disse que foi criado aos pés do grande rabino Gamaliel, mas Pedro não. Pedro não teve a mesma oportunidade que Paulo teve. Porém, isso não foi uma desculpa. Isso não foi um impedimento para que aquele homem tivesse um encontro com Jesus Cristo e ele fosse transformado pelo Evangelho e pelo poder de Deus e então se tornasse servo e apóstolo de Jesus Cristo. Então eu quero dizer para pessoas aqui que talvez você está alimentando um sentimento de inferioridade. Ah, mas eu não tive as mesmas oportunidades. Ah, mas eu isso, eu aquilo. Eu não sei falar. Eu não nasci em uma família boa. Eu não tive pais que foram legais, normais. Eu quero te dizer, nada disso pode limitar o poder de Deus de agir na nossa vida e nos levantar para que nós cumpramos o propósito dele. Nós temos aqui um pescador que foi encontrado por Jesus às margens do mar da Galileia, do lago de Genezaré. E esse homem foi transformado em uma das colunas da igreja. Um homem letrado e inculto, como diz lá em Atos capítulo 4. Mas que não dependia da sabedoria humana, não dependia dele mesmo. Ele teve um encontro impactante e transformador com a pessoa de Jesus. Então, para cada um de nós aqui, na nossa limitação, Deus pode atuar e nos levantar. Amém?
Eu quero começar essa mensagem dizendo para as pessoas aqui que estão alimentando o sentimento de inferioridade: não faça mais isso. Porque você tem aqui o exemplo de Simão Pedro. Um homem até que negou Jesus, mas foi perdoado, restaurado e levantado, cheio do Espírito, no dia de Pentecostes. E se tornou o primeiro grande líder da igreja. Outros foram levantados depois. E ele então diz: aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus, Salvador Jesus Cristo. Então Pedro estava escrevendo para os crentes, os nossos irmãos que viveram naquela época, mas essas palavras, elas são para nós também. Por quê? Porque nós obtivemos fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Se nós não estivermos enquadrados aqui junto com esses irmãos, isso significa que nós não fazemos parte do povo de Deus. Veja, obtiveram fé igualmente preciosa na justiça de nosso Senhor Jesus Cristo. O que é isso? São pessoas que receberam a fé dada por Deus, porque a fé é um dom de Deus, e ao olhar para a cruz, que aqui fala da justiça de nosso Senhor, de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, ao olhar para a cruz, nós cremos que a cruz foi o meio pelo qual o nosso Deus decidiu fazer justiça e nos tornar justos. Então, nós obtivemos fé da parte do Senhor, porque a salvação é uma iniciativa de Deus. A salvação não fomos nós que corremos em primeiro para Deus. Ele primeiro nos amou e veio ao nosso encontro. A iniciativa partiu do Senhor, porque nós estávamos cegos. Como é que um cego vai alcançar a luz sozinho? Então salvação não começa conosco, salvação começa com Deus. Estávamos irremediavelmente perdidos, corrompidos pelo pecado, mas obtivemos fé. Ou seja, Deus acendeu a centelha da fé em nosso coração. E eu lembro muito bem desse dia comigo. Espero que você lembre do dia em que a chama da fé acendeu em seu coração e você creu que Jesus é Senhor e Salvador. Eu estava sozinho, né? No meu caso, eu não estava num culto, eu não tive ninguém orando, impondo as mãos sobre mim, não foi um apelo que fizeram, mas não importa, talvez com você foi totalmente diferente, mas eu lembro muito bem, que num ambiente de adoração que eu estava num ambiente de adoração, por isso que eu creio que um ambiente de adoração transforma vidas, por isso que nós valorizamos o tempo de adoração no culto, não é um tempo perdido. Nós estamos gerando um ambiente de adoração, onde a presença de Deus vem, e quando Deus chega em um lugar, vidas são tocadas e transformadas. Amém? Quantos estão aqui? Então eu quero que você interaja comigo, ok? E eu estava lá num ambiente de adoração, sozinho, e eu comecei a mergulhar, a ensopar naquelas canções, aquela letra entrou no meu coração, e eu lembro como se fosse hoje, e de repente foi assim, ó, um estalo aconteceu dentro de mim, e finalmente eu obtive a fé na justiça de Deus. Eu olhei para a cruz, e eu criei que a cruz era para mim, que o sacrifício de Jesus era para mim. Eu já não era mais o filho da irmã Edna, eu já não era mais o filho de crente, agora eu era crente, agora eu era filho de Deus. E a partir daquele momento, a minha velha natureza foi transformada em uma nova natureza, e eu nasci de novo. Amém, queridos? Então Pedro, ele diz isso, e ele delimita aqui os que nasceram de novo, os que obtiveram fé da parte de Deus, e então creram na justiça de Deus. Em seguida ele diz no verso 2: graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. Aqui nós temos a palavra-chave, tá? Para essa mensagem: pleno conhecimento. Daqui a pouco eu vou falar sobre o pleno conhecimento, que é diferente de conhecimento.
Pleno conhecimento é o que Pedro está dizendo. Precisamos conhecer a Jesus. Precisamos de um conhecimento mais profundo, mais amplo de Jesus. Mas o que ele delimita aqui, o que ele estabelece, que graça e paz só vem através do conhecimento de Deus. Muitas pessoas estão querendo viver uma vida de graça, uma vida de paz, uma vida de comunhão com Deus, mas não estão conhecendo a Deus. Então Pedro estabelece essa relação. Você não pode experimentar graça e paz multiplicada se não for através do pleno conhecimento de Deus. Sem conhecer a Deus, meus irmãos, nós não experimentaremos graça e paz. Nós poderemos ter até uma paz passageira, a paz dessa terra, que é diferente da paz de Deus. A paz de Deus, ela inunda a nossa vida e nós podemos estar cercados de problemas, cercados de dificuldades, cercados de inimigos, mas nós estamos em paz com Deus, conosco mesmo e com as pessoas. A guerra cessa dentro de nós. Graça é o favor de Deus. Graça é o amor de Deus derramado de forma graciosa. Como é que nós queremos experimentar graça e paz se não estamos crescendo no conhecimento de Deus? Sem o conhecimento de Deus, sem nós investirmos no conhecimento de Deus, nós não poderemos ter as bênçãos plenas de Deus. Então ele diz aqui: o pleno conhecimento do Senhor nos trará a graça e a paz. Vamos ver o que João diz a respeito do conhecimento de Deus. João 17, verso 3. Coloque aí, por favor. Esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então João agora, no Evangelho, ele está dizendo: o que é a vida eterna? A vida eterna é conhecer a Jesus. A vida eterna é conhecer o único Deus verdadeiro e a Jesus. A vida eterna é quando nós conhecemos e prosseguimos em conhecer. E pleno conhecimento aqui, irmãos, não é conhecimento teórico. Nós somos a geração mais bem informada de todas as épocas. Nós temos acesso a livros, nós temos acesso a sites, nós temos acesso a congressos, a conferências, a eventos, a acampamentos, nós temos acesso a cultos, nós temos acesso a mensagens, nós temos acesso na palma da nossa mão a bilhões de páginas, milhões e milhões de mensagens, de músicas. Ou seja, nós não temos do que reclamar no quesito de informação. Mas o pleno conhecimento de Deus não é teórico. Você pode ouvir mensagem atrás de mensagem, mensagem após mensagem, mensagem após mensagem, e não está obtendo o pleno conhecimento. Porque pleno conhecimento é um conhecimento prático. A vida cristã, ela é prática. Então, menos teoria nas nossas vidas e mais prática. Olha o que Paulo disse. Filipenses 3, verso 8 e verso 10. Filipenses 3, 8 e 10. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas. Eu as considero, todas as outras coisas, como esterco. Você sabe bem o que é esterco. Para poder ganhar a Cristo. Verso 10, Paulo diz: eu quero conhecer a Cristo, ao poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte. Então nós temos Pedro, João e Paulo concordando que o conhecimento de Deus, que não é teórico, é um conhecimento prático, experimental, é um conhecimento relacional, porque Deus, Jesus, é uma pessoa, então nós podemos conhecê-lo, não é uma força. O Espírito Santo não é uma força,
como alguns heréticos dizem por aí. Uma força não se conhece, mas uma pessoa sim. Porque uma pessoa tem desejos, uma pessoa tem emoções. Então, o nosso Deus é um Deus pessoal. Nós podemos relacionar com Ele quando, como, onde? No lugar secreto, no nosso dia a dia. Nós podemos estar no lugar a sós com o Senhor e conhecê-lo. Nós podemos estar andando, dirigindo, trabalhando. E no nosso dia a dia, podemos conhecê-lo e experimentar a presença dEle. Eu lembro quando eu trabalhava num colégio aqui na cidade, e eu sempre estava ali ouvindo algumas músicas, bem baixinho. Era uma sala grande, comum a várias pessoas, então não podia atrapalhar. E eu lembro que tinha momentos, irmãos, que eu estava ali ouvindo aquelas músicas. A presença de Deus vinha naquela secretaria de uma forma tão forte que eu começava a chorar. Eu ficava com vergonha, eu não queria que ninguém me visse chorando, porque iam perguntar, porque não iam entender. E a minha mesa era de frente assim, ao lado mesmo da porta do diretor. Então a qualquer momento aquela porta podia abrir. E eu lembro que algumas vezes eu saí daquela mesa e eu ia para um banheiro que tinha vizinho ali. E naquele chão mesmo lá do banheiro, não queria saber se estava limpo ou sujo. Eu me ajoelhava e eu estava ali, entrando no pleno conhecimento de Deus. Então não há limites, não há lugar, não há hora certa ou errada. O pleno conhecimento de Deus pode ser obtido. A questão é se nós estamos avançando nisso ou se nós paramos. Obtivemos a fé, versículo 1, igualmente preciosa, na justiça, ou seja, nascemos de novo e paramos. Alguns até depois que nasceram de novo, avançaram, mas pararam. E o que é que essa mensagem nos desafia? Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Amém? Ele é uma fonte inesgotável. Ele é um poço sem fim. Quanto mais mergulhamos, mais vamos mergulhar. Ele é mais fundo do que o lugar mais profundo da terra. Quem gosta de geografia, como eu, o lugar mais profundo da terra é a Fossa das Marianas, 11.900 e alguns metros de profundidade, 11 quilômetros, 9. Já pensou um lugar no fundo do mar com 11,9 quilômetros? Cabe o Monte Everest, que é o pico mais alto do mundo, e ainda uns 3 quilômetros de água ainda. O amor de Deus, o conhecimento de Deus é muito mais fundo. Nunca nós atingiremos tudo. Nunca. Sempre teremos mais. Sempre descobriremos mais. Ele é uma pessoa que se renova. A palavra dele se renova. Eu já li a Bíblia muitas vezes. De Gênesis a Apocalipse, já li muitas vezes. Mas tem versículos. Essa semana eu estava lendo um versículo, que aquele versículo se tornou, que inclusive eu preguei aqui na terça-feira, sobre o líder Ágape. Aquele versículo saltou assim. Eu digo, meu Deus, eu já passei por aqui tantas vezes. E algo novo, algo fresco brotou. É a palavra de Deus. E nós precisamos ter essa experiência. Eu vejo pessoas aqui precisando desse frescor. Porque ao olhar para vocês, eu sinto que vocês estão clamando por isso. E eu quero te dizer, o caminho é o conhecimento de Deus. Amém? O caminho é o conhecimento de Deus. O pleno, viu? Eu quero sempre destacar isso aqui. Porque conhecimento os gregos tinham. E Pedro está escrevendo em um ambiente, né, fortemente influenciado pela cultura grega. Eles já tinham gnosis, que é o conhecimento. Mas Pedro está falando do pleno conhecimento, epignosis. É outro tipo. Ele está dizendo, o conhecimento de Deus mudará as nossas vidas.
Amém? Quem quer conhecer o Senhor e prosseguir nisso? Então não podemos desfrutar da graça, da paz, independente do conhecimento de Deus. Pedro estava escrevendo para pessoas e para uma sociedade que se dizia conhecedora da divindade, mas a vida não mudava. Pessoas que alegavam ter conhecimento de Deus, de Cristo, mas continuavam no mesmo comportamento imoral, nos mesmos pecados. Pessoas que diziam, eu conheço Deus, mas que não mudavam de vida. Parece com o que a gente está vivendo hoje? Sim ou não? Olha, 2000 anos depois, imagine se Pedro viesse aqui hoje. O que ele diria da cristandade? O que ele diria da igreja? De pessoas que alegam, não, eu conheço Deus. Eu ouço muitas mensagens no YouTube. Eu leio muitos livros. Eu frequento reuniões. Eu estou em todos os eventos. Eu estou em todos os congressos e conferências. E Pedro iria questionar, como ele fez hoje. Ele diria, e o que esse conhecimento está produzindo de mudança? Você está sendo um marido melhor? Você está sendo uma esposa melhor? Você está se tornando um cristão mais parecido com o mestre? Você é um filho melhor? Um funcionário melhor? Um estudante melhor? Você está nesse mundo fazendo diferença? A tua vida causa um impacto positivo? Como é bom a gente estar perto de pessoas que causam um impacto positivo. Que só de estar em contato com elas nós sentimos que algo está fluindo da vida delas para nós. Os cristãos são chamados para ser sal e luz. Então é impossível que o verdadeiro conhecimento de Deus não produza mudanças. Talvez, queridos, nós estamos avançando em conhecimento humano. Nós estamos avançando em conhecimento teórico. Porque o verdadeiro conhecimento, o pleno conhecimento, vai provocar resultados visíveis. Você sabia que arrependimento produz fruto visível? Frutos de arrependimento. Uma pessoa não só diz assim, estou arrependida, e é suficiente? Não. O dizer estou arrependido deve ser seguido por frutos de arrependimento. Mudança de atitude, mudança de direção. Da mesma forma, alguém que diz, estou conhecendo a Cristo, tem que mostrar frutos. Tem que mostrar santidade. O verso 3 vai dizer sobre isso. Daqui a pouco eu vou falar sobre o verso 3. Porque ele diz, coisas que conduzem à vida e à santidade. Então o conhecimento de Deus, ele vai promover santidade. Você sabia, no Novo Testamento, ele é uníssono. De Mateus a Apocalipse, o Novo Testamento, ele diz o seguinte, se alguém professa ter fé, tem que mudar de comportamento. Se alguém diz que tem fé, essa pessoa tem que ter obras. Porque a fé sem obras é morta. Então, o Novo Testamento, você nunca vai encontrar pessoas dizendo, não, eu tenho fé, eu conheço Deus, e continua tudo do mesmo jeito. Um estudioso, ele diz que o pleno conhecimento é um conhecimento maior e mais eficiente. Mas também ele diz o seguinte, é o conhecimento mais profundo da pessoa de Jesus. E esse conhecimento nos protegerá do engano, da mentira e do pecado. Olha o que esse homem disse. O conhecimento mais profundo da pessoa de Jesus nos protegerá do engano, da mentira e do pecado. Ou seja, ao conhecer Jesus, eu estou me protegendo do engano, da mentira e do pecado. E o engano está crescendo, a mentira está aumentando, o pecado nem se fala. Como que blindaremos o nosso coração? Através do conhecimento da pessoa de Jesus.
não é conhecimento teórico. Eu quero bater bem nessa tecla aqui, porque algumas pessoas podem ouvir isso e achar que é teórico. Não, é um conhecimento experimental, relacional, prático. É quando nós entramos no lugar secreto, quando nós investimos horas de comunhão com o Senhor, leitura da palavra, oração, adoração, quando no nosso dia nós convidamos Ele para entrar no nosso dia a dia, enquanto estamos trabalhando, estudando, caminhando, fazendo exercício, o que seja, você está em uma relação íntima e pessoal com o Senhor. Agora vamos para o versículo 3. Visto como, pelo seu divino poder, então, através desse poder de Deus, nos tem sido doadas, presenteadas aqui, ofertadas. Deus nos deu todas, diga todas as coisas. Vamos lá, mais forte, diga todas as coisas já me foram dadas pelo divino poder. Diga, e essas coisas vão me conduzir à vida e à piedade. Agora vamos traduzir. O poder de Deus, que já está habitando em nós desde o momento que nascemos de novo, o Espírito Santo veio habitar em nós. Então o poder de Deus, o divino poder, tem nos dado todos os recursos. Deus não é aquele tipo de pessoa que manda a gente fazer uma coisa e nos abandona, nos coloca nesse planeta Terra e nos abandona. Não. Aqui diz que o divino poder nos tem doado todas as coisas que precisamos. Olhe, Deus talvez não vai te dar o que você quer, Ele vai te dar o que você precisa. Nem sempre Deus vai ter que responder a todos os caprichos nossos, a todos os pedidos, como se Ele fosse o gênio da lâmpada de Aladim. Mas Ele vai nos dar tudo o que precisamos. Para quê? Para a vida e a santidade. Essa palavra aí, piedade, é uma palavra que ela é bem rara no Novo Testamento, mas é uma palavra que define santidade, vida temente a Deus, vida reverente a Deus, e que resulta em ações práticas para com as pessoas. O que é piedade? É eu ter um relacionamento com Deus tão vívido, tão, como é que eu posso dizer, real, tão gostoso, relacionamento vertical, que vai até transbordar para o relacionamento horizontal. Então, todas as coisas que nós precisamos para a vida e para uma vida piedosa, santa, para uma vida que vai fazer diferença, uma vida com Deus e uma vida com as pessoas, já nos foram dadas. Os recursos já nos foram dados. Irmãos, já estão dentro de nós. São coisas que já estão habitando, que já estão permanecendo em nós. E de novo, olha o que Pedro diz. Visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo pleno conhecimento, olha de novo aí, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. De novo, irmãos, é a mesma palavra. Pedro está insistindo. É através de um conhecimento real, é através de experiências reais e pessoais. É muito bom a gente ouvir testemunhos dos outros, né? Hoje ouvimos o testemunho aqui na hora das ofertas, do que Deus fez. De manhã eu ouvi, isso é muito bom. Mas sabe o que é melhor? Melhor ainda do que ouvir testemunhos dos outros é você viver, é você experimentar. É esse conhecimento completo. Agora eu vou inverter a frase, para a gente poder entender melhor, tá? Aquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, através do conhecimento completo, nos tem dado todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, através do seu divino poder. Então, em primeiro lugar aqui, ficou por último na construção da frase em português, mas o mais importante é aqui.
daquele que nos chamou. Diga: Deus me chamou. Fecha teus olhos e diga: Deus me chamou. Então o chamado, irmãos, é a base para uma vida santa. Deus nos chamou para isso. O chamado de Deus é algo que ecoa. A Bíblia diz que a voz dele ecoa nos confins da terra. Por que não ecoaria no nosso coração? Será que o nosso coração está tão duro que a gente não consegue ouvir o chamado de Deus? O profeta Isaías disse: o boi conhece o seu dono, o jumento conhece o seu possuidor. Isaías capítulo 1. Mas o meu povo não me conhece. Que situação, irmãos? Foi comparado Israel com animais irracionais. O boi conhece o seu dono, o jumento conhece o seu dono, mas o meu povo não está conseguindo me ouvir. Olhe, se você não conseguir ouvir o chamado de Deus, se você não entender que Ele te deu uma santa vocação, um santo chamado, ecoou dos céus para nós, nós não vamos viver uma vida santa. Nossa vida não vai mudar. Por quê? Nós vamos viver em função das pessoas. Nós vamos viver em função da aprovação dos homens. Nós vamos querer fazer tudo para agradar as pessoas. Mas o chamado de Deus é uma voz mais excelente, mais alta, mais excelsa. E o chamado de Deus, quando ecoa no nosso coração, é irresistível. Queridos, hoje eu poderia tentar fugir do chamado de Deus, mas eu não consigo. Não consigo. Eu poderia tentar me esconder, eu poderia tapar os meus ouvidos, eu poderia dizer: não, Deus, eu não quero mais fazer ou ser isso e aquilo. Eu não conseguiria, porque o chamado de Deus em minha vida é mais forte. Então Pedro está dizendo: o chamado de Deus é o que nos capacita. Vamos ver 1 Tessalonicenses, coloca aí por favor. 1 Tessalonicenses 4, os versos 7 a 8. Deus nos chamou para quê? Porque Deus não nos chamou para a impureza, mas Deus nos chamou para santidade. O chamado de Deus, claro que existem chamados específicos, tá? Não estou falando aqui se você vai ser um missionário, se você vai ser um profissional na sua área e Deus vai te usar na tua profissão, se você vai ser um ministro aqui do púlpito, ou se você vai ser um ministro do mercado. Não estou falando desse tipo de chamado. Estou falando de um chamado geral para todos os crentes. Esse chamado não é para impureza, é para a santidade. Portanto, aquele que rejeita estas coisas, quem rejeita este chamado, não está rejeitando o homem, mas a Deus, que lhes dá o seu Espírito. Isso é muito sério. Isso deveria abalar a gente. Quer dizer que se eu digo não ao chamado de Deus à santidade, se eu digo não ao chamado de Deus para o pleno conhecimento, para um conhecimento mais profundo, se eu parar, se eu ficar estático, parado, eu estou rejeitando não o homem, eu estou rejeitando Deus. Você não está rejeitando a mim, você não está rejeitando minhas palavras. Aqui diz: você está rejeitando a Deus que lhes dá o Espírito Santo. Então nós não podemos deixar que o nosso coração se feche. O que atrai um homem a Jesus? O que nos atraiu a Jesus? Vamos pensar. Você e eu que nascemos de novo, o que foi que vimos em Jesus para que fôssemos atraídos? A resposta está no final aí do verso 3. Sua própria glória e virtude. Se Jesus não tivesse glória e virtude, não seríamos atraídos. Jesus é a pessoa mais gloriosa e mais virtuosa que já existiu. Outro
igual a Ele não haverá. Nós temos aqui glória e virtude. Virtude, queridos, fala de excelência. Jesus é a pessoa mais excelente. O ser humano em plenitude é Jesus. Era Adão no jardim, mas Adão perdeu a sua posição. O primeiro Adão abriu mão da sua glória e virtude. Mas o segundo Adão veio para demonstrar que através do novo nascimento, nós podemos entrar no relacionamento com Deus, somos atraídos pela beleza, nós cantamos aqui, não há nada mais belo. Olhe, se tiver alguma coisa mais bela, você não nasce de novo. Se tem alguma coisa nessa terra que te chama a atenção mais do que Deus, você não experimenta o milagre do novo nascimento. Mas quando os nossos olhos são iluminados, as coisas desta terra perdem o valor e o sentido. Tinha alguma coisa que antes de Cristo você gostava muito, você era muito apaixonado? Com certeza tem, não tem aí? Alguma coisa que você era fissurado, que você gostava demais. Um forrozinho pé de serra, algum tipo de música, algum tipo de ambiente, alguma bebida, alguma droga, alguma situação, sexo, sei lá, uma pessoa. Tudo isso exercia um fascínio, exercia um poder muito grande sobre a nossa vida, até que apareceu alguém mais glorioso, mais excelente, mais gostoso. Foi assim ou não? Porque se não foi assim, você continua com as coisas desta terra. Se Jesus não for essa pessoa, e Ele é, mas Ele tem que ser para você. Eu já sei que Ele é. Eu sei que Ele é o mais excelente. Eu sei que Ele é o mais belo. Eu sei que Ele é o melhor dos melhores. Ele é o supra-sumo. Ele é o top. Ele é o prime. Mas Ele tem que ser para você. Para o universo Ele já é. Ele já tem a posição dele, Ele não vai diminuir não. Não é porque os homens nesta terra ainda não reconheceram, mas a Bíblia diz que haverá um dia que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é Senhor. Compulsoriamente, obrigatoriamente, anjos e demônios, Satanás vai se prostrar diante de Jesus e vai reconhecer que Ele é Senhor. Mas a questão é, agora isso pode acontecer na nossa vida, então as demais coisas perderão o seu brilho, as coisas perderão o seu sabor, porque algo mais excelente está sendo nos oferecido. Vocês estão entendendo? Amém? Agora Pedro estava lembrando, irmãos, aqui com certeza, de um momento da vida dele, de dois momentos na verdade. Quando Pedro falou aqui, Deus nos chamou, daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Pedro estava lembrando lá em Lucas 5:8. Coloque aí. A pesca maravilhosa. Foi quando Jesus encontrou Pedro pela primeira vez. Pedro estava a noite toda tentando pescar, estava frustrado, não tinha conseguido nada. E Jesus diz, ei, lança a rede de novo para o lado tal. E quando Pedro lança, que puxa a rede vem cheia de peixes, ao ponto do barco quase afundar. E a Bíblia diz que Pedro chega na beira do lago, Jesus está lá, e Pedro diz essas palavras, Senhor, retira-te de mim, porque eu sou pecador. Pedro estava dizendo, Senhor, Tu és glorioso. Senhor, Tu és Deus. Senhor, Tu não és uma pessoa qualquer. Para isso ter acontecido, eu sou pescador, eu tenho experiência, eu sei os melhores lugares aqui para pescar, passei a noite toda e não pesquei, e o Senhor com uma palavra manda eu jogar a rede. Você é Senhor sobre as águas, você é Senhor sobre os peixes, você é Senhor sobre as redes, você é Senhor. Ele usa a palavra Kyrios, Senhor, que equivale a Adonai, soberano. Retira-te de mim.
eu não posso ficar na tua presença. Você é excelente. E Jesus diz: daqui por diante, você será pescador de homens. E Pedro começa a seguir aquele a quem ele admirou, a quem ele ficou espantado. Mas Jesus ainda tinha algo mais especial. Mateus 17, Jesus chama Pedro, Tiago e João, sobem a um monte, e quando eles estão no cume do monte, Jesus se transfigura diante deles. Veja comigo agora, capítulo 1 aí, de 2 Pedro ainda, no mesmo capítulo. É que eu não coloquei no slide, mas eu lembrei de ler esse texto. 1 Pedro 1,16. Mesmo capítulo, só mais na frente. Olha Pedro dizendo: porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas. Pedro está dizendo: olha, eu não estou falando do que eu não conheço. Eu não estou falando aqui do poder e da vinda de Jesus como se fosse um conto de fadas, uma historinha bonita, mas que não vai acontecer coisa nenhuma. Não, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares. Testemunhas oculares. Ele está dizendo: eu estou falando do que eu vi, eu estou falando do que eu presenciei no monte. Somos testemunhas oculares da sua majestade, pois ele recebeu da glória de Deus Pai honra e glória, quando pela glória excelsa, olha como ele diz aqui sobre Deus: a glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Ora, esta voz vinda do céu, nós a ouvimos. Gente, Pedro ouviu a voz de Deus Pai, do Criador de todo o universo, daquele que mede os céus com a palma da mão, daquele que tem a concha da sua mão todas as águas do oceano. Pedro ouviu a voz do Pai dizendo para o Filho: tu és o meu Filho amado, em quem me comprazo. Ora, esta voz vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com Ele no Monte Santo. Pedro está dizendo: eu estou falando do que experimentei, estou falando do que vi. Ah, irmãos, como isso faz uma diferença. Uma coisa é a gente falar do que a gente leu, uma coisa é a gente falar de relatos dos outros, outra coisa é você falar do que você está experimentando. Isso é o pleno conhecimento de Deus. E você precisa disso, eu preciso disso. Eu não posso estar pegando carona no conhecimento dos outros. Ouvir palavras é muito bom, ouvir pregações é muito bom, isso nos edifica muito. Mas o que nós precisamos é, como Pedro, subir o monte e ter uma visão do Cristo glorificado. Isso mudará a nossa vida. Amém? Então por isso que ele disse: retira-te de mim, Senhor. Ali às margens do mar da Galileia. O João 1,14, coloca aí por favor. João diz: e vimos a sua glória. Outro homem agora testemunhando: e vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai. Então nós temos Pedro, João, Paulo, homens que tinham não um conhecimento superficial, não um conhecimento teórico, mas eles tinham experimentado quem era Jesus, e a vida deles havia sido transformada, e agora eles estavam transmitindo isso às pessoas. Vamos para o versículo 4 agora. Coloca aí, por favor. Pelas quais nos têm sido doadas, então através da glória e da virtude de Jesus, da excelência de Jesus, através da pessoa de Jesus, nos têm sido doadas, dadas, presenteadas as suas preciosas e muito grandes promessas. Paulo diz em 2 Coríntios 1,20: porque em Cristo nós temos o sim e o amém para todas as promessas de Deus. Tem pessoas, que chegam para nós e dizem assim:
Não, a gente não está vivendo mais na época do Antigo Testamento. Eu agora só leio o Novo Testamento, porque o Novo Testamento é a nova aliança. A velha aliança está ultrapassada. Mas essas pessoas, elas querem as promessas do Antigo Testamento. Então, não há lógica em alguém dizer que só devemos ler o Novo Testamento. O Novo é o cumprimento do Velho. O que seria de mim sem o Salmo 23? O que seria de mim sem as promessas do Salmo 21? Desculpem, 91. Eu nem me imagino sem eles. Para mim o Salmo 91, eu acho que até estava dizendo, eu aprendi o Salmo 91 quando eu estava na segunda série do ensino fundamental. Eu tive uma professora que ela ensinou o Salmo 23, o Salmo 24, o Salmo 91, o Salmo 1. Eu tenho o Salmo 91 como uma joia da coroa dos Salmos. Então eu não me imagino sem as promessas do Salmo 91. Porque a mim se apegou com amor, também eu o livrarei. Eu não me imagino, querido, sem essa promessa. Aquele que se apega com amor a Deus, Deus o guarda, Deus o livra. Dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Eu não me imagino sem as promessas de Isaías capítulo 41. Então não tem sentido isso, de dizer que só o Novo Testamento agora é que é válido. Nós temos em Cristo, sim, amém. O que é amém? Assim seja, para a totalidade da palavra de Deus. 100% da palavra, nós temos o sim e o amém de Jesus. E essas promessas, elas foram dadas a mim e a você. Aqui diz, nos têm sido dadas preciosas promessas e grandes promessas, para que por essas promessas nos tornemos coparticipantes da natureza divina. E ele termina o verso 4 dizendo, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Então, as promessas são dadas. Nós vamos ligar o 4 com o 3. As promessas de Deus são dadas através da glória e da excelência de Cristo. Porque Cristo é essa pessoa excelente e gloriosa. Ele nos deu suas promessas. Agora, essas promessas, elas vão nos conduzir a quê? A nos tornarmos participantes. Olha o privilégio. Nos tornarmos co-participantes. Participantes juntamente com Cristo da natureza divina. Pedro estava falando uma coisa que para aquela época era comum. Porque na cultura grega daquela época, e ele está aqui combatendo isso. O que é que as pessoas diziam? Que pelos seus próprios esforços, eles alcançariam a salvação. Os gregos eliminavam todo o conceito, de graça, todo o conceito de fé. Então o pensamento, por exemplo, de Platão, era que o homem atingiria a divindade se livrando das coisas desta terra. Abrindo mão de algumas coisas desse mundo, você iria se aproximando cada vez mais da divindade, por esforço próprio. E o que é que Pedro está dizendo aqui? Não, é pela graça. Partiu de Deus a iniciativa, verso 1, pela fé obtivemos a justiça. Partiu de Deus, não é pelo esforço humano. Agora, Pedro vai contrabalancear no verso 5 a nossa parte. Mas nós temos que deixar claro aqui, queridos, que a salvação partiu primeiro de Deus. Não é pelo esforço humano. A Bíblia diz que pela graça nós somos salvos por meio da fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus. Então Pedro está dizendo, olha, pelas promessas, nós nos tornaremos coparticipantes da natureza divina. Ei, gregos, vocês estão pregando uma coisa que não é verdade. Para participar da natureza divina, nós temos que nascer de novo. Quando uma pessoa nasce de novo, ela então é inserida
na nova criação, ela passa a viver uma nova realidade. E através das promessas, temos então agora a pessoa de Jesus, o poder de Jesus e as promessas de Jesus. E isso vai nos levar a nos tornarmos coparticipantes da natureza de Deus. Agora ele diz: livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Aqui está a nossa parte, irmãos. Por quê? No português a gente não tem isso muito claro. Mas o que Pedro está dizendo é: primeiro você crê, primeiro você nasce de novo. A fé vai desencadear o processo de novo nascimento. Mas em seguida entra a nossa parte, que é nos livrar da corrupção das paixões que há no mundo. Ou seja, quando nascemos de novo, nós entramos no pleno conhecimento de Deus. E ao contemplar a glória e a beleza de Cristo, tem tudo a ver com o que cantamos aqui. Ao contemplar a sua glória, excelência e beleza, nós então começamos a abrir mão, nos livrar, tirar da nossa vida das corrupções e das paixões que há no mundo. Então é algo que a gente decide. Santidade é um caminho que eu e você decidimos trilhar. Da mesma forma, o caminho do pecado, a gente decide. Então a salvação vem de Deus, a salvação partiu de Deus, mas nós temos a responsabilidade humana. Então eu creio sim na soberania de Deus. Eu creio que nós estávamos irremediavelmente perdidos. A humanidade estava totalmente depravada. De nós mesmos nós não tínhamos como obter a salvação. A iniciativa partiu de Deus, isso eu creio. A fé foi acendida em nossos corações e nós cremos, e então nos arrependemos e confessamos e nascemos de novo. Mas agora tem a parte humana, agora tem a responsabilidade de cada um de nós, que é livrar-nos da corrupção, das paixões que há no mundo. E isso daqui acontece logo em seguida ao novo nascimento. É um processo de santidade que nós entramos, de santificação. Você decide se santificar. E então nos tornamos participantes da natureza divina. Que o título da mensagem é o quê? Conhecer a Jesus e nos tornar como Ele. Conhecer a Jesus, novo nascimento, mergulhar no pleno conhecimento de Deus, e então nos tornar como Ele. Isso é o que Pedro está dizendo aqui: participantes da natureza divina. Veja comigo 2 Pedro 2,20. Coloca aí, por favor. Se tendo escapado das contaminações do mundo, por meio do conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, encontram-se novamente nelas, enredados e por elas dominados, estão em pior estado do que no princípio. O próprio Pedro está dizendo o quê? Pessoas que escaparam, que decidiram escapar das contaminações do mundo, pessoas que por meio do conhecimento, olha aí de novo, porque estão conhecendo Jesus, estão sendo transformadas, então essas pessoas se livraram da corrupção do mundo, tudo que o mundo seduz. E quando eu te vejo, eu não quero mais as paixões que há no mundo. Perde o valor, perde o sentido, se torna lixo. Na verdade, se torna esterco, como Paulo disse. Mas ele diz que tem pessoas que voltam, encontram-se novamente nelas enredadas, enlaçadas e dominadas. E então Pedro diz que essa pessoa é como o cão que voltou para o vômito e a porca que voltou para a lama. Ele diz: o estado que elas estão agora é pior do que antes. Já pensou? Uma pessoa que está pior do que antes de nascer de novo? Por que estão em pior estado? Porque rejeitaram conscientemente a Cristo. 1 de João, coloque aí por favor, 2, 15 e 17. O que é o mundo? O que é a corrupção do mundo?
é esse planeta físico? Não. Nós não somos chamados para odiar o planeta Terra. Nós somos chamados para odiar o mundo. E o mundo é o quê? O sistema que está debaixo do governo do maligno. Não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, o desejo da carne, o desejo dos olhos e a soberba da vida, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. E agora o 5,19. Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. Então, o mundo é esse sistema governado por Satanás. E Satanás influencia todas as esferas deste mundo. E agora o mundo está em oposição a Deus, é rebelião contra Deus. O que é que nós vamos esperar das novelas? Coisa boa, princípios bons e bíblicos, até das que se dizem bíblicas. De vez em quando a gente pega ainda algumas coisinhas, não é? Porque tem que ter uma cena mais apimentada, porque senão ninguém vai querer ouvir. A mídia está influenciada, a educação está influenciada, está debaixo do maligno. A política, a economia, o que você pensar. Nós estamos sendo chamados a viver neste mundo como se não estivéssemos nele, a romper, a nos livrar. E então, depois de nos livrar desse sistema, conscientemente renunciar às paixões deste mundo, virarmos as costas para ele, nós nos tornamos participantes da natureza divina. Tiago 1,21 diz o seguinte: portanto, livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece. Somos nós que nos livramos. Tiago não está dizendo aqui, Deus vai lhe livrar. Não. Portanto, livrem-se. É uma decisão nossa. Ele diz, livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece, e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. A palavra já foi plantada em nossos corações. Deixa eu te dizer, eu acredito, eu vou arriscar quase que 100% do que eu falei aqui hoje. Você já sabe. Se não 100%, mas 99%. Não é novidade. A palavra já foi implantada em nós. Eu estou apenas relembrando coisas e fatos importantes. Mas o que você vai fazer com tudo isso? Porque eu estou terminando. 50 e poucos minutos de fala. Vai provocar o que em sua vida? Que decisão? De se livrar das corrupções e das paixões que há neste mundo? Para se tornar participante da natureza de Deus? Mergulhar no pleno conhecimento do Senhor? Devemos tomar essas coisas, queridos. Elas devem tornar-se práticas em nossas vidas. E por último, vou ler apenas a parte A do verso 5. A primeira parte só, e nós encerramos com isso. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência. Por isso mesmo o quê? Pedro está dizendo aqui, porque você nasceu de novo. Porque você tem as preciosas e ricas promessas. Porque o divino poder nos ofereceu essas promessas. Porque nós conhecemos a pessoa de Cristo. Porque nós tivemos um encontro com a glória e com a excelência do Senhor. Por isso mesmo, nós vamos reunir toda a nossa diligência. E eu anotei aqui o que significaria isso. Reunir toda a diligência. Preste atenção. Colaborar além da medida, contribuir com o seu melhor para fazer algo, empenhar-se em fazer algo com muita seriedade. Pedro está dizendo, coloque tudo que você tem, empenhe-se nessa busca. O caminho da santidade não é um caminho para qualquer, é para todos, mas nesse sentido, não é para qualquer um que não tem vontade,
que não está disposto a renunciar. Tiago 2,20 diz que a fé sem obras é morta. Fomos salvos pela fé, salvos pela graça, mas a graça nos capacita a nos esforçarmos. A graça nos capacita a sermos diligentes. Então, de um lado temos Deus nos salvando, de um lado nós temos Deus entrando na nossa história e mudando a nossa vida, mas por outro lado tem a nossa parte. Volte para o verso 5. Reunindo, a palavra aí é tudo que você tem, junta tudo, toda a tua força, todo o teu empenho, toda a tua decisão. Porque se eu e você não decidirmos, queridos, o caminho da santidade, ele não virá. Reúna com toda diligência. Coloque Filipenses 2. Desenvolvei a vossa salvação. Paulo está dizendo, salvação é uma coisa a ser desenvolvida. Eu fui salvo, agora pronto, me acomodo. Fico sentado só ouvindo boas mensagens. Não. Um cínico ateu, sabe o que ele disse dos cristãos? Um cínico ateu disse que os cristãos, a experiência cristã é como um espasmo inicial, a pessoa, agora eu vou, seguido por uma inércia crônica. Um ateu disse isso dos cristãos. Muita empolgação no início, depois o fogo apaga. Será que ele estaria mentindo 100%? Quando muitas vezes na nossa vida, irmãos, tem muita empolgação inicial, seguido de uma inércia crônica. Porque nos acomodamos, nos acostumamos. Deus se tornou algo normal, comum. Não temos mais assombro pela santidade. Eu estou encerrando com isso. Não somos mais sacudidos, não há mais lágrimas em nossos olhos. A adoração não nos toca mais. Tudo é normal, tudo é comum. Uma crítica extrema. A gente analisa tudo. Analisa a roupa do pregador, o cabelo dele, as palavras, quem ministrou louvor, o que foi que errou, que repetiu. Analisamos a vida dos outros. Tentamos explicar, não, isso é por isso, isso e isso. Passamos a ser lógicos demais. E então a nossa vida cai numa inércia. E o que é inércia, irmãos? Para quem gosta de física aqui. Um corpo tende a ficar em repouso para sempre, se não tiver uma força que o empurre de novo. Esta força é a força do Espírito, que nesta noite está nos empurrando da nossa inércia. Amém? E dizendo, vai, prossegue, conhece e prossegue em conhecer ao Senhor. Vamos ficar em pé para a gente orar. Diga assim comigo. Põe a mão no seu coração e diga, Senhor, obrigado pela salvação, que foi pela fé e pela graça. O Senhor me alcançou. A iniciativa partiu de você, Senhor. Não de mim mesmo, mas do Senhor. O Senhor veio ao meu encontro e me salvou quando eu ainda era um pecador. E o Senhor está me chamando ao pleno conhecimento, não teórico, não superficial, mas um conhecimento prático, pessoal, íntimo, relacional, experimental. Diga, eu quero conhecer a Cristo e me tornar como Ele. Eu quero, Senhor, que a minha vida seja transformada nos mínimos detalhes, em cada área do meu ser, cada fibra do meu ser seja tocada
com o poder do Evangelho, com o poder de Jesus Cristo ressuscitado. Eu quero, Jesus, me tornar participante da natureza divina. Por isso eu estou decidindo me livrar, abrir mão, renunciar às paixões desse mundo. Sim, Senhor, que essa oração, Deus, seja verdade, totalmente verdade. E eu oro, Senhor, para que o Senhor nos tire da inércia. Se pessoas aqui se acomodaram, se pessoas aqui pararam, se pessoas aqui por algum motivo deixaram de crescer, eu oro pela força sobrenatural, o sopro de vida que há no Espírito Santo, que Ele sopre agora nesse ambiente, sopre sobre os corações, acenda novamente a chama em nossos corações, como as virgens prudentes que tinham azeite, tinham fogo e tinham azeite extra. O fogo é o Senhor que nos dá, o azeite nós compramos. Essa é a nossa parte. O fogo o Senhor acende, mas o azeite nós vamos em busca. E as imprudentes não compraram azeite extra, elas não se esforçaram. Como Pedro disse aqui, esforçando-me com diligência, colocando tudo que tenho, tudo que sou, para adquirir azeite. Senhor, eu oro, Deus, para que pessoas aqui decidam o caminho da intimidade, da oração, da busca, do jejum, da meditação, das disciplinas espirituais. Eu oro, Senhor, por pessoas que vão entrar no lugar secreto e ali serão transformadas no nosso dia a dia, em nome de Jesus. Eu quero encerrar perguntando se há alguém aqui